Olá, queridos, bom dia. Se vocês estão me vendo aqui agora, é porque eu não estou em Aramoreira nesse domingo pela manhã, mas fiz questão de deixar com vocês o estudo que nós iríamos estar trabalhando nessa manhã. Então, de uma forma virtual, através da imagem, mas eu creio que você vai poder aprender do mesmo jeito, né? Eu vou me esmerar aqui para poder trazer sobre vocês a mesma bênção que nós temos quando estamos reunidos, quando estamos juntos, né? Apenas as participações e os questionamentos que poderão ser feitos, né? Se o irmão ou a irmã que estiver conduzindo a apresentação dessa aula quiser fazer um debate no final ou abrir um espaço ali no meio das ministrações, né? Dar um, um intervalo ali na ministração que eu estou fazendo e podem discutir o assunto, fiquem à vontade, tá bom? Eu quero dar apenas suporte para vocês, mas que o amor de Deus, a graça dele esteja sobre cada um de vocês, queridos, e que esse domingo tenha sido já uma bênção desde a hora que vocês levantaram, e que o amor de Deus esteja sobre todos vocês, de tal forma que esse dia seja um dia de descanso, um dia de paz, um dia de alegria e um dia em que vocês poderão então transformá-lo no dia do Senhor. Logo mais à noite, estando aqui conosco para adorar e louvar a Deus, tá certo? Então que nós tenhamos essa preocupação. O pastor não está, mas o templo está aberto, né? E aquele que tem que ser adorado e louvado, ele permanece, que é o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, né? Então o culto, ele não depende da presença do pastor. O culto é algo que nasce no teu coração e é ministrado para o coração de Deus. E nós apenas somos ali um instrumento nesse culto. E se esse instrumento não vai estar, outros estarão, e eu tenho certeza há de ser uma bênção. Muito bem, eu quero convidar vocês a abrir a tua Bíblia lá em Gênesis 37. Gênesis 37. E eu quero convidar você a ler comigo já do verso 4 em diante. Queridos, essa história é muito conhecida. Nós utilizamos a vida de Jacó recentemente para aprendermos e estudarmos aquelas questões que envolvem ali os relacionamentos que ficam muitos anos sem serem resolvidos, as angústias, as ansiedades que isso traz, né? Como foi a experiência de José quando ele volta para a região, para a casa do seu pai, ali e vai encontrar com seu irmão. E tem um momento de muita angústia. Nós estudamos sobre isso e na verdade sem necessidade, porque o próprio Esaú já estava preparado e com perdão já dispensado sobre a vida dele. Mas aprendemos sobre isso, aprendemos sobre várias coisas, sobre a sociedade dentro de uma família, que às vezes pode ser um problema, porque as pessoas olham para o mesmo objeto, pela mesma situação, mas com olhares diferentes. E fazem julgamentos diferentes, e estabelecem então ali verdades diferentes. Isso já numa sociedade onde envolve duas pessoas que não são mesmo sangue, já é difícil, você imagina dentro de uma família. Então nós pensamos sobre isso também. Jacó tem muitas coisas para nos ensinar a respeito disso, né? Mas agora Jacó também vive um outro problema, um problema que nesse caso nós podemos ver ele se repetir dentro dos nossos lares. Mesmo de lares cristãos, né? Isso pode acontecer sem dúvida nenhuma, se não houver sabedoria, se não houver entendimento das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Verso 4. Nós já tínhamos visto aqui que José, ele é o filho da mulher que Jacó amava. Ele quis casar com ela desde o início, com Raquel. Porém, nós vemos ali que ele foi, de uma certa forma, enrolado, né, pelo seu sogro e acabou também entrando em casamento com a outra irmã, a Lia, que deu vários filhos a ele. E no caso de Raquel, ela teve um problema, uma dificuldade, que levou ela então a demorar a ter filhos, e quando ela teve, foi José que nasceu, né? O pequeno José ali, que era o caçulinha. Na sequência, alguns anos depois, ela também engravida e dá à luz a Benjamim, que é, no caso, o filho caçula de Jacó, e no parto ela falece. Então nós vemos ali que a história de amor de Jacó e de Raquel termina no nascimento de Benjamim. Mas José é o primeiro fruto desse amor. E só por esse motivo já tinha um olhar diferente daquele pai.
já tinha uma postura, uma reação diferente quando ele via José e via outros irmãos, Rúben e outros que eram daqueles outros 3 relacionamentos que ele tinha, com a própria Lia e com as 2 concubinas que eram servas, uma de Lia e outra de Raquel, que ele teve filhos com ela, né? Você pode pegar a relação ali, você verá que foram 12 filhos nessas circunstâncias, sem contar as filhas. E então José tinha uma condição diferente. Ele era filho da mulher amada dele. Então é uma situação que hoje nós não temos assim muita similaridade. Nós vivemos num país onde a poligamia ela não é aceita. Ela pode até haver de uma forma informal, mas então esses casos eles não são tão comuns, né? Mas ali naquele momento houve um motivo para que José fosse olhado por aquele pai, fosse encarado, e a Bíblia diz com todas as letras: vendo, pois, seus irmãos, verso 4 do capítulo 37 de Gênesis, verso 4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Alguns podem dizer: pastor, mas aqui era a visão dos irmãos. Mas essa visão, queridos, era pautada em atitude, em ações. Se você olhar aqui para trás, você verá que ele tinha a túnica mais bonita, mais florida listrada, colorida, né? Florida já fica meio esquisito, né, para um menino. Mesmo hoje já é esquisito, naquela época então que dirá. Mas ele tinha uma túnica que demonstrava a alegria do seu pai com ele. Até pela vestimenta já tinha um destaque de José. E além disso, ele tinha uma capacidade, um dom que Deus trouxe para ele, que vai ser fundamental, que isso vai ser de suma importância para o povo de Israel. Esse dom, esse talento que José tinha, vai ser definitivo para que o povo de Deus seja formado lá dentro do Egito com uma condição no início positiva. Depois ficou negativa a ponto de Moisés ter que resgatar o povo. Mas o início, o espaço que foi criado ali para que aquelas 73 almas se transformassem em quase 3 milhões de pessoas, tem um início nesse dom de José, que ele abre um espaço dentro da administração pública ali do Egito, se torna um dos principais governantes junto com o faraó, abaixo apenas do faraó, e isso possibilita muitas coisas para o povo de Israel, que começa no quê? No dom, no talento que ele tem de interpretar sonhos. E sonhos era algo que o coração daquele menino era muito cheio. E ele teve vários desses sonhos em que traziam ali aos seus pais e aos seus irmãos, e ficava evidente que de uma forma ou de outra ele tinha a preeminência daquela família e que um dia todos os seus irmãos, inclusive seus pais, se dobrariam diante dele. Era um pouco pretensioso na visão das pessoas, mas na verdade era Deus avisando o que ia acontecer para eles, né? Então eu vou fazer o seguinte: nós já temos aqui uma informação. A maneira como ele era tratado, as coisas que estavam envolvidas, a vida de José e de Jacó, demonstravam para os outros 10 filhos, pelo menos, né? Não estou colocando Benjamim, que era menorzinho, mas os outros 10 tinham uma visão totalmente firmada de que Jacó tinha uma preferência, tinha um amor diferenciado sobre José. E isso causou situações que você vai ler do verso 5 até o final do capítulo 37, no verso 36, é uma leitura razoavelmente longa, né? Eu vou dar um intervalo aqui na ministração, certo? Você que está aí conduzindo essa aula, apresentando essa aula, você vai dar um pause então no nosso vídeo. As pessoas vão ler do verso 5 até o verso 36, para que todos compreendam, né? Imagine que todos conheçam essa história, mas é bom você se referendar sobre isso, e aí eu quero discutir sobre esse aspecto, preferência de pais sobre alguns dos seus filhos, tá bom? Então vou dar uma pausa, você vai fazer a leitura e na sequência eu volto. Muito bem, nós estamos de volta aqui, você fez a leitura, você percebeu aquele arranjo todo que os seus irmãos fizeram para que ele então fosse desaparecido da presença do pai. E nós vemos no final ali a convicção de Jacó que o seu filho tinha morrido, que ele tinha perdido, e ele vai viver muitos anos com essa visão, e aqueles irmãos com esse segredo que um dia vai ser ali desvendado, mas eles viviam, né? E você imagina o sentimento de culpa que devia vir sobre esses irmãos.
Um outro grande problema que existe numa família com problemas, uma família que tem conflitos tão fortes como esse, normalmente é a culpa daqueles que reagem ou então têm atitudes ali de agressividade ou então de violência ou mesmo até de morte, né? Infelizmente nós conhecemos situações em que esse entreveiro entre os irmãos, essa dificuldade de relacionamento entre eles, leva inclusive ao fratricídio, né? A morte de um irmão pelo outro. Queridos, nós vemos ali no verso 4, que eu li com vocês antes de vocês fazerem a leitura, que diz o seguinte: eles aborreceram, eles perderam a paciência, eles perderam a alegria de estarem juntos. Quando eles olhavam ali para José, fragilizava o sentimento que eles queriam receber do pai, porque eles entendiam que o pai tinha só para José aqueles olhos, só para José aquele amor. As pessoas se cegam, essa é uma realidade. Quando nós nos sentimos menosprezados, quando nós olhamos ali um dos filhos e imaginamos que aquele lá recebe mais atenção, mais carinho, mais respeito do pai ou da mãe, fecha o nosso coração para outras realidades, porque às vezes os nossos pais têm ali um atendimento, uma ação especial com algum filho, por algum procedimento, por algum mérito, mas também tem conosco. Só que quando você cria isso, né, a própria psicologia nos mostra que a pessoa bloqueia qualquer tipo de entendimento de coisas positivas para eles. Então eu quero perguntar para você, quando você encontra dificuldades em olhar para os seus filhos e compreender que eles não são iguais e que alguns são mais parecidos com você, outros são mais parecidos com a mãe, né? E normalmente é assim, as coisas boas vieram de você, né? Esse menino é igual ao pai dele. Vixe, esse piá aí, não sei, puxou só a mãe essa coisa ruim. Você já ouviu essa frase assim? Pois é uma realidade. Nós temos a facilidade de nos identificar com aquilo que é igual. Então você vê Jacó e José, são dois homens que se fizeram. Não é verdade? José não vai para o Egito encarcerado e tudo mais, e quando Jacó vai encontrar de novo, ele era um homem que era o segundo homem em importância ali no Egito. Jacó não saiu de casa com a mão na frente e outra atrás e voltou como um grande proprietário, como um grande pecuarista ali no caso, né, que ele era. Ele se fez do nada, do trabalho dele. E ele via na personalidade de José essas mesmas particularidades dele. E esse era um dos fatores que eu imagino, né? Estou fazendo uma inferência, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu imagino. Que ele olhava para José, além de ser fruto do amor dele, da mulher que ele amava, de saber que aquela criança, que depois virou um menino, um jovenzinho, era a alegria da mulher que ele amava, isso então fazia que ele tivesse aquela preferência tão destacada que os outros reconheceram. Mas, queridos, e você? Como tem sido feito na sua casa? Você tem destacado um deles ou uma delas que, no caso, possa ser, digamos assim, mais agradável a convivência com ela? Eu vou dar um exemplo da minha casa, queridos. A Heloína e o Marcelinho, eles têm personalidades totalmente distintas com relação a comportamento, até mesmo como compreensão das coisas, né? Eles olham para situações semelhantes e têm posições, às vezes, distintas ali. Se amam tudo como irmão, mas é assim. O Marcelinho tem um temperamento muito mais parecido com o da mãe. E a Heloína um comportamento, um temperamento muito parecido com o do pai, né? Então, eu me identifico com a Heloína muito. Mas, com certeza, tenho muito mais dificuldades com ela, porque são dois temperamentos ali que são difíceis de conviver e eu tive que aprender, ela teve que aprender. Nós tivemos muitos problemas, principalmente na adolescência, com esse choque desses dois temperamentos. Ao passo que o Marcelo, ele é mais tranquilo, ele é mais sereno, ele é mais simples. Porém, eu tenho muito mais similaridade com as coisas que envolvem, talvez, o posicionamento da Heloíne com relação, por exemplo, ao reino de Deus, aos compromissos com as coisas de Deus, né? Mas isso nunca provocou em mim nenhum tipo de sentimento que levasse a eu olhar para um e para outro e estabelecer que eu tinha mais amor por um ou por outro. Amo os dois da mesma maneira.
No entanto, eu não nego que em alguns aspectos eu tenho mais facilidade de interagir com a Heloíne. Porém, em outros, com o Marcelo, que ele não é conflitante, ele não briga, ele não gosta de discutir, né? Quando eu digo briga, no sentido de se impor. São personalidades difíceis, diferentes. E nós temos que saber lidar com isso. Nós não podemos deixar chegar num ponto em que um olhe para o outro e sinta-se preterido. E que olhe para o pai e para a mãe e se ache ali como um filho de segunda classe. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Queridos, eu fui criado numa casa com outros 4 irmãos. E isso de comparação, de termos ali atitudes que nós olhamos, somos olhados e as pessoas estabelecem juízos, isso acontece. Mas nós não podemos deixar que nossos filhos sejam envolvidos nessa disputa e nessa visão. Deixe claro para o seu filho, por exemplo, você é uma pessoa econômica, você é uma pessoa que tem as suas finanças controladas, e você tem um filho ali, ou 2, ou 3, ou 4, sei lá, ou 5, ou 10, não sei quantos filhos você tem. E desses, tem alguns, ou algum, que tem uma postura igual à sua. Não deixe que isso leve você a criar um pedestal para ele e desprezar os outros, porque talvez não tenham a mesma postura que você. Eu conheço uma família, assim, um pouco distante, em que o pai tem lá 3 ou 4 filhos, são 4 filhos, e apenas um deles gosta de futebol como ele gosta. É o queridinho dele. É o queridinho dele. Os outros, o relacionamento é difícil, porque chega nos finais de semana, ele quer estar junto com esse filho para poder assistir o jogo do time deles. E não tem mais nenhum compromisso com os outros. Tudo é centrado naquela visão, naquela paixão que ele tem pelo futebol e que o filho herdou. Os outros ficam em segundo plano. Isso é errado. Isso promove cisão, separação na família, e nós temos que ter sabedoria nisso, né? Você pode admirar aquilo que você gosta, aquilo que você tem como caráter, como qualidade, e você vê no seu filho, isso é gostoso. Mas não permita que isso domine as suas ações, de tal forma que os outros vejam nele um inimigo. Como está aqui, ó, não podiam falar com ele, não tinham paciência, não falavam com ele de maneira pacífica. Só na base dos trancos, da pancada. E quem que era culpado por esse sentimento? Aquele rapazinho atrevido? Talvez ele com as suas ações ali pudesse chamar a ira dos irmãos. Mas se o pai o colocasse no lugar correto e mostrasse para ele... Nós vemos aqui um momento em que, nos sonhos, que o próprio José chama a atenção dele. Mas era evidente, como no verso 4 que eu li com vocês, que havia uma preferência. Isso tem que ser evitado, isso tem que ser tirado dos nossos relacionamentos pais e filhos. Uma família não pode ter preferidos. Uma família não pode ter alguém que tenha mais direito do que outros, né? Então, eu vou dar um espaço, né? Você que está conduzindo, eu vou dar outra pausa aqui e eu quero que vocês discutam esse assunto, né? Troquem informações, vê se existem situações em que vocês conhecem sobre isso. Se quiserem dar um testemunho pessoal, né? Tratem esse assunto para nós pularmos para o outro. Então, conversem, eu vou dar uma pausa aqui e daqui a pouquinho eu volto. Muito bem, queridos, eu quero agora terminar esse nosso estudo vendo a finalização da história que envolvia José e seus irmãos. Nós vimos que há uma crise, nós vimos que há uma realidade em que aquela família ela chegou perto da destruição. Nós vemos ali um pai que sofreu por anos a morte de um filho que ainda era vivo. Nós vimos ali um grupo de irmãos, com certeza, sendo castigados pelas culpas daquilo que eles haviam feito com seu pai. Cada vez que viam, eu tenho certeza, não é possível, eram seres humanos, por mais frios que eles fossem, quando viam seu pai chorando ali, logo quando trouxeram a notícia e trouxeram aquela roupa manchada de sangue mentirosa, né? Eu imagino que a dor e o sofrimento de Jacó, ali abraçando aquele restante de roupas e sofrendo pela morte violenta de um filho que não havia acontecido. Eu consigo imaginar aqui
que alguns deles com certeza quase que se entregaram. Outros mais friamente permaneceram ali e depois superaram isso. Mas essa culpa não saiu do coração deles. Tanto que quando eles encontram José, e José se manifesta na segunda vez que eles se encontram lá no Egito, o susto e o medo deles foi grande. E agora, José está ali numa situação assim. Seu pai morreu. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. E então do verso 14 até o verso 21, deixa em aberto a tua Bíblia aí, do verso 14 ao 21, há um acerto de conta entre eles. Ao momento em que todas aquelas situações que haviam trazido aquela tragédia para a família e depois se tornou na verdade uma bênção, porque eles foram acolhidos ali por José na nova condição dele, mas agora Jacó está morto. E aqueles camaradas que jogaram o segundo homem mais importante da terra que eles estavam, jogou dentro de uma cisterna e depois o vendeu como escravo. E o manteve afastado da família. E não teve oportunidade ali de ver o seu irmão Benjamim crescer. Foi revê-lo depois, muito tempo. Tirou ali a presença do pai, da vida daquele moço, que teve que pagar com isso numa prisão. Então nós vemos que havia uma conta, uma contabilidade que não estava fechada. Havia algo para ser acertado. Algo que nós pensamos, queridos, que todas as famílias têm as suas dificuldades. E eu quero dizer, não deixem elas para trás. Nós pensamos isso no momento que vimos Jacó sofrendo ali para poder encontrar o irmão dele, que não sabia do perdão que o irmão havia dado, porque não tratou daquele assunto, não teve oportunidade no caso de Jacó. E agora aqui também nós vemos uma situação em que a família, depois da morte de Jacó, se viram ali em papos de aranha. Falou, e agora? O que nós vamos fazer? Chamaram José para uma conversa. Então você vê aqui, ó, depois tornou José para o Egito, depois de enterrar o seu pai no lugar que ele havia pedido, né? Lá próximo também do sepulcro do próprio pai de Jacó. E seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, quer dizer, a proteção que eles tinham não tinha mais, disseram, porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. A visão deles qual que era? Era uma visão de homens de bom coração? De homens justos? Não. Era aquela visão que um dia teve a coragem de fazer o que fez com José. Agora, o José, dono da situação, qual que era a visão deles? Vai vingar. Vai fazer de nós o que nós fizemos com ele. O que ele sofreu, a gente vai sofrer. Com certeza vai enfiar a gente numa prisão aí, nós vamos apodrecer lá dentro. Mas então, eles tentaram se defender. E veja aqui no verso 16. Portanto, enviaram a José dizendo, teu pai mandou. O José, lembra daquele momento em que Jacó estava abençoando os filhos e que ele te deu uma ordem. Antes da sua morte ele dizia assim, no verso 16, agora o 17. Assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o teu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que te perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Quer dizer, eles vieram ali com um papinho de aranha, né? Ó, você sabe que o pai pediu que você nos perdoasse. E com certeza isso é legítimo. Com certeza Jacó tinha essa preocupação, mas já tinha havido esse perdão. Eles estavam ali. Sabe o que acontece, querido? As pessoas, quando elas fazem mal às outras pessoas, elas têm dificuldade de aceitar e de entender o perdão. José já tinha perdoado eles quando chorou com eles na segunda vez. E disse, não, nós viemos aqui porque Deus preparou. Então prestem atenção, queridos, no desdobramento disso. E assim direi, e aí José chorou quando eles lhe falavam, no final do verso 17. No 18, depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Então alguém deve ter chamado a comitiva, alguns dos irmãos que eles achavam que era mais próximo de talvez até o Benjamim junto, né? Que não tinha culpa de nada. E quando ele chora, se fragiliza ali, então chegam os outros irmãos, são chamados, vêm ali e se apresentam em humildade diante dele e diz, agora nós somos teus servos. Se um dia nós fizemos você servos dos mercadores que passavam ali
no nosso campo, agora nós estamos aqui, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos como teus servos. Ou seja, nós te criamos algo que trouxe dificuldade e muitos problemas para você. Mas agora nós queremos resgatar isso aí, servindo a você. Né? Então vamos ver qual foi a resposta dele? E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Esse verso, queridos, ele é muito potente. Por isso que a Bíblia diz aqui no Velho Testamento assim: a vingança é minha. É Deus dizendo: a vingança é minha. Quando nós vemos lá Paulo, no capítulo 12 de Romanos, verso 19, diz o seguinte, que quando nós proclamamos e profetizamos o bem para o nosso inimigo, nós colocamos sobre eles como se fossem panelas, vasos de brasa na sua cabeça. É essa que é a postura. A vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. É Ele que tem justiça. Por que a vingança é do Senhor? Porque se Ele se vingar, o fará em perfeição e justiça. A tua vingança ela é pobre. Você vai exceder. Você vai passar dos limites. Você não vai ter a capacidade de responder na mesma intensidade. Você vai extrapolar. Portanto, a vingança é algo que é tirado do homem desde o começo a um princípio. Nós não somos habilitados a vingar nada nem ninguém. Sou eu Deus? Vocês acham que eu vou tratar desse assunto e trazer sobre vocês o que vocês merecem? Quem vai fazer isso é Deus. Eu estou aqui e já perdoei. Não temais. Vós bem intentastes o mal. Vocês fizeram mal contra mim. Porém, Deus tornou o mal em bem. Esse é o grande poder do nosso Deus, queridos. E não cabe só numa relação de família, de irmãos que estão ali conflitados. Em todo o nosso viver, quando Deus ele entra em nosso auxílio e entregamos a Ele a nossa vida, a nossa existência, não há mal que subsista, porque Ele vai transformar em bem. Esse é um conceito muito bonito que nós podemos aprender nessa história, que cada vez que eu olho, que eu leio de novo, alguma pérola, ela se destaca no meio dessa... É lindo a palavra de Deus por isso. Né? Então nós estamos aqui. Vocês tentaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Quando nós estamos posicionados, como era o caso de José, diante de Deus, podem tentar fazer qualquer coisa diante de nós. O nosso Deus vai nos fortalecer e vai nos abençoar. Porque Ele é um Deus poderoso e justo. E ele termina aqui. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar a vida a um povo grande. Deus, quando Ele tem propósito, querido, ninguém desvirtua esse propósito. Deus tinha um projeto para que um povo fosse formado dentro do Egito, porque eram as melhores condições que havia naquele tempo, e por volta ali talvez de 200, 220, 230 anos, 250 até alguns historiadores, esse povo de 73 pessoas, que era a família ali, quando Jacó entrou e encontrou José no Egito, eles vão se transformar em quase 3 milhões de pessoas com condições, com amparo, com ajuda, mesmo depois da morte de José e dos seus irmãos, que acontece, vamos dizer ali, mais ou menos uns 60, 50 anos depois, todos eles tinham morrido. Aquelas gerações subsequentes, 2 ou 3 gerações, foram ali bem-vindas no Egito e tiveram possibilidades de crescer monetariamente, financeiramente. Depois, com a mudança do domínio no Egito, eles acabam sendo escravizados, mas ainda no escravizamento, queridos, que é diferente daquele que nós conhecemos dos escravos negros no nosso país. Não era exatamente aquilo. Os bens que aquelas pessoas tinham, eles permaneceram com eles. Eram escravizados no sentido de ter que trabalhar para o faraó nas obras que ele queria, praticamente a troco de comida. É exatamente assim que funcionava. Mas eles tinham os seus bens, tinham suas casas, e ali foram mantidos. Tá certo? Então, Deus tinha um propósito, que esse povo seria formado ali dentro de Israel. Aliás, a nação de Israel seria formada dentro do Egito. Era projeto de Deus. E agora, né, no verso 21, ele diz: agora, pois, não temas, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou
e falou segundo o coração deles. Que figura que era esse José, né? Não se atormente por isso, não vai faltar nada para vocês. Vocês não vão precisar ser meus servos, não. Eu já tenho tudo que eu preciso. Né? Como Esaú respondeu para o pai dele um dia, o tio dele falando com o pai. Agora ele diz aos irmãos, eu vou alimentar, eu vou cuidar de vocês. Vocês vão ter todo o amparo aqui. Vocês e seus meninos, quer dizer, a próxima geração, eu estarei cuidando dela também. Que nós possamos compreender, queridos, que quando há propósito de Deus na nossa família, eu quero terminar esse estudo dizendo para você, ai da família que não há propósito de Deus nela. Ai da família que é destituída totalmente da vontade de Deus. É triste como ela se desfaz, é triste como eles se destroem, como os relacionamentos explodem, como os corações se machucam, como as mentes se perturbam. Mas quando há o propósito de Deus, como era o caso da família de Jacó, como era o caso de José, que fazia parte disso e tinha essa visão muito forte no coração, então essa família ela é sustentada mesmo em crises, ela é bem administrada mesmo em dificuldades, ela perdoa, ela se conserta, ela se ampara, ela reconhece os erros. Que nós possamos aprender muito com a família de José, principalmente com ele, com a atitude dele, agregando a família, porque se dependesse talvez de outros, quando Jacó morre, eles tinham vazado, ido embora. Vamos ficar aqui para receber lambada do José? Não, mas ele aglutina, ele junta, ele não espalha. E essa que é a visão, queridos, que nós temos que ter. Essa que é a visão que você tem que ter da tua casa. Essa é a força que você tem que fazer para que seus filhos vivam com essa visão. Que Deus tem um propósito na tua casa. Que Deus tem um propósito na tua família. E quando ele tiver isso, quando a sua filha, seu filho e vocês tiverem essa convicção, essa família ela vai ser forte, ela vai ser poderosamente unida. Quem tem ouvidos que ouça, quem tem coração que guarde, quem tem mente que entenda. Um bom domingo a vocês, queridos, que Deus abençoe, fortaleça e traga sobre cada um de vocês o desejo de servir a Deus como José servia. Amém? E daqui a pouco, 7h30, estejam aqui, nós vamos estar cultuando a Deus. É o culto de recolhimento das ofertas para a obra missionária nacional, viu? A semana que vem nós já estamos iniciando uma nova fase, que é para missões regionais. Então hoje à noite você vai ter a oportunidade, tá? De estar fazendo ali a entrega da sua oferta. Eu já tenho a minha colocada na minha cabeça e vou, assim que eu estiver de retorno, eu vou entregar para a irmã Adelaide para que ela então junte com as ofertas que vocês vão trazer e nós vamos fazer, eu tenho certeza, em nome de Jesus, uma boa oferta para os 905 missionários brasileiros que estão pregando a palavra na denominação batista. Tá bom? Eu tenho essa esperança e conto com vocês. Até a próxima. Logo, logo eu estou de volta, viu? Orem por mim. Orem por essa minha estada, por essa viagem. Deus preparou todas as coisas. Há os riscos que são naturais de qualquer viagem e com o Covid um pouquinho mais. Mas eu tenho certeza que Deus vai me permitir voltar em paz para continuar aqui o trabalho com vocês. Tá bom? Um abraço, queridos. E até a noite, hein? Até a noite. O nosso culto vai acontecer normalmente.